Seguinte, aqueles que estão aqui pela primeira vez, nossa chamada ela acontece aqui pela listinha do lado, e hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre este livro aqui. Eu deixei demarcado para vocês as páginas que eram para vocês lerem do arquivo PDF que já estava lá. E ela correspondia aos primeiros 2 capítulos do livro. Então, eu não sei se vocês chegaram a ler, estou aqui torcendo para que vocês tenham lido. Então, a ideia é uma grande conversa. Porque, por exemplo, eu faço a leitura desse texto, tem algumas coisas com as quais eu não concordo muito. Outras eu falo, gente, falou tudo para mim, era isso que eu queria dizer minha vida inteira. Mas, essencialmente, o livro do Rafael Cardoso, ele faz um percurso sobre as diversas mudanças de paradigma que a gente teve, analisando isso especificamente do prisma do design, como é que todas essas mudanças, elas impactaram na gente. E o que eu gosto do livro dele é que, principalmente, que a gente vai ser o nosso ponto de partida, mas a ideia de que seja lido entrecortado por outros autores, é justamente o fato dele ser um historiador. Então, ele tem muitos livros de história do design, ele já passou por várias universidades, e aí ele aborda a coisa sempre de uma maneira muito didática, te mostrando essa sucessão de fatos. Então, o Rafael Cardoso, como ele tem essa pegada de levantamento histórico, ele vai analisando coisas que são importantes, ele vai analisando essas mudanças de paradigma, mas ele consegue localizar a gente na linha do tempo do design. Dessa turma, todo mundo já fez história do design há um certo tempo já, né? Eu imagino. Então, vocês devem lembrar como é que se deu o pseudo-surgimento do design, né? A gente tem no surgimento do design, muita gente considera que a gente nasceu para botar ordem na maluquice que se tornou o processo industrial, a partir do momento que a gente teve ali no final do século XVIII, início do século XIX, e mais efetivamente no final do século XIX, uma segunda revolução industrial. O que a gente tinha ali? Você tinha um aumento da demanda pelos bens de consumo. Então, isso só foi possível porque houve um processo de barateamento. O custo ele foi reduzido a partir do momento que se implantou uma lógica de reprodução em série. E aí, essa diminuição de custo que ocorreu tornou possível para as pessoas adquirirem determinados bens de consumo. E que a possibilidade de ter esse bem de consumo fazia com que essa demanda fosse crescente, porque eram coisas que ninguém tinha. E aí, a gente, em tese, nasceu por ordenar essa produção. Eu estou falando aqui como se vocês não soubessem, mas imagino que vocês saibam bem, quando eu tenho o começo, por exemplo, de uma produção de mobiliário, o meu marceneiro, o meu mestre artesão, ele sabia todo o processo de escolher a madeira, às vezes até de cortar a madeira, dependendo de determinadas realidades, beneficiar essa madeira, cortar cada parte, entender os encaixes, entender todo o processo produtivo, que tipo de parafuso ia enferrujar mais rápido com aquela madeira, que madeira que era muito mais macia do que a outra, então, sabia o babado todo. E, com a lógica de produção em série, como é que esse custo foi diminuído? Ao invés de eu perder tempo passando a vida inteira ensinando uma pessoa a fazer tudo, eu ensinava apenas aonde é que ficava o buraco e o parafuso para enfiar o parafuso lá o dia inteiro. Com isso, diminuíam os custos de treinamento desse pessoal, e esse custo de treinamento, e não é isso por aí, afinal de contas, exploração do ser humano, isso é uma bobagem, quem precisa gastar dinheiro com isso? Nada. E aí a gente conseguiu um processo onde o custo desses materiais foi ficando cada vez mais barato. Só que chega uma hora que, imagina você estar numa fábrica fazendo 50 mil cadeiras e dá uma coisa errada e não tem uma pessoa que conhece todo o processo produtivo. Não tem uma pessoa que parou, pensou e arrumou um jeito de explicar aqueles pontos do processo produtivo. Então, a função do projetista, ela vem meio que como esse cara, que em tese saberia o processo todo e conseguiria ordenar as etapas. É só vocês pensarem, vocês já ajudaram a mãe de vocês a cozinhar alguma coisa que vocês estavam, aquelas coisas que tipo enrolar brigadeiro, que tá todo mundo enrolando, que você enrola um e come 3? Imaginem vocês têm 5 irmãos, tá todo mundo fazendo brigadeiro. Aí sua mãe estipulou uma tarefa para cada um.
enquanto se eu enrolar os brigadeiros muito mais devagar do que o filho que passa o chocolate granulado, o filho que passa o chocolate granulado, às vezes ele fica à toa, né? E isso, dentro de uma lógica fabril, ninguém pode ficar à toa nunca. Tem que estar todo mundo trabalhando o tempo todo, porque eu estou pagando por hora, e essa coisa tem que render. Quem é que pensa que eu preciso, então, de 2 pessoas enrolando o brigadeiro e só uma pessoa passando o granulado, porque aqui demora mais do que aqui? Tem que alguém pensar nesse processo todo. E, em tese, a gente surgiu aí. Aí, a gente entra com umas coisas que jogam pra gente que me incomodam bastante. Eu queria escutar vocês sobre isso. A que mais me incomoda é a ideia de melhorar o gosto da população. Ensinar para essa galera aí o que é bom. O que é bom, o que é ruim, essa separação, né? Esse juízo de valor, ignorem que eu vou descer o cachorro. Então, se a gente ficar nessa do que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, principalmente quando a gente fala de gosto, a gente está se colocando numa posição muito de senhor da verdade, né, de donos da razão. A gente está fazendo um projeto no LED que a gente vai fazer um manual sobre relacionamentos abusivos a pedido de uma enfermeira do IFAL de Arapiraca. A Amanda está até no projeto. E uma coisa que a gente discutiu dentro do LED é que a demandante do serviço, ela sugere, um dos pontos que ela quer abordar é ensinar aos adolescentes como ter relacionamentos saudáveis. Desculpa, não tenho condições. Porque essa coisa de você. Porque aí a gente entra no quesito de um juízo de valor, de um juízo de gosto. E aí, isso continua com a gente dentro do design até hoje. Vocês já repararam nisso? Que tem muito isso de ensinar para as pessoas o que elas deveriam querer e não dar voz àquilo que de fato é a necessidade delas? Bom, e aí, esse debate a respeito do designer, ou o artista, ou o arquiteto, ou qualquer pessoa que passa por um processo de educação formal, está lá para ensinar o que é bom e o que é ruim para as pessoas. E ao invés da gente atender demandas da sociedade, da população, a gente passe a atender demandas do mercado. Vocês conhecem a ideia de obsolescência programada, se não enquanto teoria, enquanto fato, né? O meu celular, por exemplo, tem 3 anos e está morrendo. Qual que é o sentido de você comprar um celular para ser trocado daqui a 3 anos? Sendo que, assim, ele me funciona em termos de processamento de dados e de imagem, câmera, espaço. Ele é um celular de 128 GB, não tinha por que eu ter que comprar. Mas aí é um dia o som que não funciona, no outro dia ele não carrega mais, aí fica dando umas maluquices, que é a obsolescência programada. Historicamente, a obsolescência programada ela vai surgir. A gente tem esse boom do acesso aos bens de consumo e, de repente, todo mundo tem tudo. Então, se as coisas não estragam, aquela indústria não tem novas pessoas para vender novas coisas, né? Aquela demanda reprimida, ela foi satisfeita, e a gente precisa dar um jeito dessas pessoas voltarem a comprar coisas. E isso a gente tem uma certa responsabilidade, mas aí vem um pensamento do que o Rafael Cardoso Denis traz no trabalho dele, quando ele fala que a gente não teria como a gente trabalhar contra o sistema, que a gente precisa trabalhar com o sistema. E eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. É que ele fala, né? Se o sistema cair por 1 minuto, a gente entra em pânico hoje em dia, na verdade. A gente está muito dependente. É engraçado como a gente critica muito, mas quando a gente fica 1 minuto sem, a gente sente falta. E são umas coisas que estão colocando a gente muito escravo. Vocês devem ter acompanhado recentemente as mudanças que o Instagram propôs. Pode falar, Davidson, aqui o debate é aberto, não precisa levantar a mão, não. Porque em cima disso aí do sistema, ele fala um negócio do tabagismo que eu não conhecia, que era, antigamente, o tabagismo, ele era influenciado até pelo governo. O governo não estava nem aí porque os impostos iriam para o governo. Só que aí eles acabaram notando que os gastos públicos com o tratamento de câncer e doenças a partir do tabagismo eram bem maiores do que o arrecadado. E aí eles viraram. Então, o sistema ele fica muito exemplificado aí. O sistema está do lado onde tem mais dinheiro. Se é o lado bom
o lado que faz mal, isso aí não faz diferença para ele. E às vezes, se a gente pensar muito nessa lógica onde a gente está inserido, hoje, eu acho que eu até comentei nessa turma, não, foi numa turma de IMV. Quando a gente fala que qualquer um de vocês diz assim, detesto design gráfico é um horror. Só que aí a gente tem uma demanda por trabalhos de design gráfico aqui na cidade, e até que você consiga fazer à distância, que são maiores, porque você não tem, por exemplo, você vai fazer uma produção de design de produto, você precisa estar inserido dentro de uma lógica industrial, ou, por exemplo, aqui em Maceió, o trabalho de movelaria é um pouco complicado, porque você não tem produção de madeira local, essa madeira vai vir do Rio Grande do Sul. Então, assim, você acaba pagando as contas com design gráfico, porque esse acesso aos meios para se fazer design gráfico é mais rápido. E aí, agora, com as mudanças que a gente tem, e aí por uma questão de mercado, você se adequando ou não, gostando ou não de design gráfico, você acaba em algum momento atuando nessa área, porque você precisa ir pagando as contas, né? Na minha época, que minha formação é de design gráfico, né? Eu não sou de um curso generalista como vocês. Todo mundo tinha o sonho de trabalhar em agência, e eu tinha pavor de trabalhar em agência, porque eu gosto do trabalho de design, ele feito por completo. E a agência, você tem umas demandas muito urgentes, que o cliente ele não te dá muito tempo para você dialogar com ele. E normalmente isso é intermediado por uma pessoa de atendimento, que em mercados menores ela entende a função, porque a função do atendimento dentro de uma agência de publicidade é aquela pessoa que vai fazer a ponte entre a parte produtiva da agência, e aí você tem mídia, você tem direção de arte, você tem direção de produção, e o cliente. O que um bom atendimento tem que fazer? Ele não tem que deixar que eu, designer, irrite o cliente, mas também não tem que deixar o cliente me irritar ao ponto de não me deixar trabalhar. E, normalmente, os mercados menores, esse atendimento ele se entende como uma babá de cliente que só quer deixar o cliente feliz. Então, a lógica da agência nunca funcionou para mim. Como para muitos de vocês, trabalhar com design gráfico não é o sonho de consumo, mas vocês acabam fazendo porque é o que o mercado te impõe. E aí, a gente ainda traz mais uma camada. A gente tem, no momento atual, a ideia do social media, a gente está fazendo quase tudo gerado para Instagram, Facebook nem existe mais, e aí a gente não tem controle nenhum. Mas tipo 0, 0, 0. As mudanças que o Instagram noticiou essa semana, não sei se foi essa semana ou foi a semana passada, eu perdi meio a linha do tempo assim, que foi essa semana, obrigado, Vitor, que eles noticiaram que o Instagram ele não é mais uma rede de imagens, e então a gente tem notícias do tipo, e a gente estava discutindo isso hoje mais cedo entre os grupos dos meus orientantes. A gente já vinha conversando há um certo tempo, a gente estava com muitos trabalhos cujo veículo de saída era o Instagram. E a gente já vinha conversando há muito mais de um ano que eu, Dani, orientadora, eu não toparia mais projetos que se propusessem para o Instagram. Porque aí, se a pessoa, sei lá, tiver uma tendinite, passar 2 meses sem poder mexer no TCC, corre o risco dela perder tudo que ela fez, porque o Instagram muda sim. Como o Google mudou a programação da agenda hoje, e eu tive que autorizar a entrada de cada pessoa que está aqui, quando isso não acontecia antes, o fato da gente não pagar pelo serviço, a empresa, primeiro que ela não vai, né, mesmo quando ela comunica, são poucas as pessoas que de fato prestam atenção nessas mudanças, e ela não se sente na obrigação de comentar, porque o máximo que vai acontecer é eu ficar irritada, e isso não tem impacto nenhum. No Google, eu não vou parar de usar o Google Meet, eu não vou parar de usar o Gmail, e o Instagram, a gente tem essa escravidão, a gente não tem conhecimento, a gente não sabe o que o algoritmo faz mesmo. Porque como é uma rede social, não adianta você deixar de usar sozinho, né? Por exemplo, naquela época que estava acontecendo aquelas quedas do WhatsApp, que eu não lembro o que estava gerando, mas era alguma coisa com o governo, né? Que o governo estava tirando. Eram ações judiciais que estavam responsabilizando a empresa Facebook, o WhatsApp do Facebook, né? Sim, a empresa Facebook para mandar para uma investigação policial algum dado, e eles se recusavam, aí eles iam lá e bloqueavam. Entendi. Na época que isso estava acontecendo, tinha aquele negócio, né? Todo mundo ia para o Telegram por um dia. Isso. E aí, o que acontecia era, por exemplo, se eu ia para o Telegram sozinha, por exemplo, minha família não conhecia o Telegram, então não ia usar o Telegram. Então, eu ir sozinha não adiantava de nada. E se você fica com raiva
de um Instagram da vida e decide, eu não quero usar mais, tudo bem, mas aí você vai perder esse contato que você tem com as pessoas, que é o motivo principal, porque as pessoas usam, né, as redes sociais. É uma coisa que não adianta se estar sozinho. Eu que uso a minha rede social pessoal, ela inclusive é trancada e eu sigo muito poucas pessoas, então ela tem um uso social de fato, eu não faço uso comercial dessa rede. E aí, o Instagram, ele sempre deu indícios que era essa a intenção dele, a partir do momento que ele começou a ser organizado pelo Facebook, que era justamente que ele se voltasse para uma rede voltada para os pequenos negócios e para a comercialização ali dentro do Instagram. O que, para mim, mostra que... E aí, gente, nem sei se eu vou deixar isso para o YouTube, porque vai que, né, o Zuckerberg resolve nos caçar, né? Mas como eu dependo mais do Google que dele, vamos lá. A impressão, às vezes, que eu tenho é que o Zuckerberg, ele acaba... Não, pois é, o YouTube ainda não é dele. Como eu dependo mais do Google, eu vou soltar os cachorros. O problema é o ser público, né? Mas, enfim, a impressão que eu tenho é que ele, de fato, ele não tem um plano. Ele age meio como aquele namorado traído. Então, vamos lá. O plano era tornar o Instagram cada vez mais um ambiente comercial, focado nas vendas, trazendo esses pequenos negócios para o campo digital, tendo o Facebook como, ou no caso o Instagram, como esse grande veículo, com integração com o WhatsApp, fazer tudo ali dentro dele. Aí bota as pessoas para ficar dançando no meio da rua? Desculpa, gente, é uma tiktokização do Instagram, porque o TikTok cresceu em números e se tornou uma ameaça. Assim como os filtros que ele criou, os stories, na verdade, são um ataque ao fato do Snapchat não ter topado se vender para o Facebook. É aquela coisa, funcionou contra o Snapchat, né? Eles sumiram com o Snapchat, só que agora com o TikTok é diferente, porque principalmente com esse negócio com quebra de geração, né? Que esse negócio do cringe e tal, ele é só uma das facetas dessa mudança drástica de uma geração para outra. Sim. Do que era usável para a minha geração, que tem 27, né? Para uma geração de pessoas que acabou de fazer 19, acabou de fazer 20, é uma coisa completamente diferente. Aí eu sinto que essa mudança do Instagram é ele tentando desesperadamente tornar adequado para todas elas ao mesmo tempo, mas falhando com alguma em algum ponto. Para mim, ele está falhando miseravelmente com todas. Então, nessa exemplo, tentativa. A maior parte das pessoas que eu sigo são artistas, tipo artistas de ilustradores. E a maior parte dos ilustradores do Instagram trabalham com fotos, não trabalham com vídeos. Eles Ana queria falar alguma coisa, né? Desculpa, Amanda, achei que você tinha terminado. É o delay da coisa. Sim. Não, as pessoas que vão sofrer mais são essas pessoas que trabalham usam as fotos, né? Tipo, para poder, enquanto pequena empresa e tal, trabalhar com isso. Quem usa vídeo se adapta mais. E a rede, ela acaba ficando quase um Frankenstein, por isso mesmo que a gente estava falando, né? O Marquinhos é muito recalcado, não consegue comprar as coisas, aí ele vai tentando implementar, só que o objetivo inicial da rede era e aí esse lance de colocar notificações aleatórias mesmo vai zoar todo o esquema de quem fazer, tipo, um e-commerce pelo Instagram, né? Tipo, vai acabar com as estatísticas, você vai ter que se esforçar 8 vezes mais para aparecer na timeline dos seus próprios seguidores. Isso aí é um absurdo. Acaba com tudo. E eu acho que entra muito no que o Rafael Cardoso dizia, né? Sobre esse mundo imediatista. Porque ele vai enfiando as coisas que estão virando tendência e tentando... enfim, ser sempre pontual e estar sempre por cima, sempre abarcando tudo, que ele se perde. E é muito mal organizado. Não, e eu acho grave, na verdade, eu estava conversando hoje eu tenho alguns ex-orientandos e a gente estava debatendo sobre isso e tal, e uma delas trabalha como social media para uma digital influencer. E aí, essa digital influencer, né, a Nath estava comentando que ela começou a receber relatos de que muitas pessoas não estavam conseguindo compartilhar os stories o feed dessa digital influencer no seu próprio stories, eles só conseguiam compartilhar o Reels. E aí, eu falando, eu
Antes eu consegui algumas interações com alguns perfis públicos, eu já troquei algumas mensagens com a Rita Von Hunt, por exemplo, e aí, há uns meses atrás, eu percebi que eu não conseguia mais, não existia para mim a possibilidade de falar com ela. Achei até que tivesse sido algum tipo de filtro que ela tivesse colocado nas interações, mas assim, as nossas interações foram muito poucas e muito pontuais, nada, longe de polêmicas ou qualquer coisa. Ela sempre foi muito simpática comigo, ele, né, porque na verdade a rede é do Guilherme, mas aí eu falei assim, não, será que por um acaso a administração da conta bloqueou? Não, porque a Nath descobriu que ela também não conseguia comentar, e não só naquela, em várias outras contas, e a gente não sabe muito bem por quê, então a gente se sente muito refém. Só que aí é a história do lutar contra o sistema. Hoje em dia, por exemplo, quando eu entrei na FAO em 2013, eu não dava meu número de telefone para quase... Eu tinha 2 números de telefone, um de telefone e o que eu usava, por exemplo, o WhatsApp, porque para mim, o WhatsApp ele ocupava um status de rede social. Então, era um espaço, como eu não sou daqui e tenho muitos amigos longe, era um espaço que eu usava para essa troca. O que acontecia? Como o contexto era esse, eu só olhava o meu WhatsApp de fato nos meus intervalos. Só que o WhatsApp foi popularizando, foi ampliando, que passou a ser ofensa você não dar o seu número de WhatsApp para as pessoas, entendeu? Que trabalham contigo. Nossa, como você é antipática. Antipática todo mundo sabe que eu sou mesmo, mas as pessoas colocavam mais esse detalhe na minha antipatia, de eu não querer que o meu número fosse igual da Judonato, que é praticamente domínio público, né? Que todo mundo tem. Mas mais por um entendimento diferente dessa rede. Fala, Davidson. Eu trabalhei numa loja, num shopping, e aí o gerente, ele vinha falar com o pessoal da equipe para a gente postar propaganda da loja no Instagram pessoal. E eu sempre enrolava, tudo que eu pudesse fazer para enrolar, eu enrolava, e eu nunca postava, porque eu não tenho obrigação nenhuma de fazer propaganda grátis para a loja, e ainda assim ele vinha falar como se fosse uma obrigação, e aí todo mundo ia lá e fazia, e eu estava olhando assim, pensando, já não basta estar sendo escravizado aqui, ainda tem que gerar mais visualização para ele. Eu tenho notícias disso em várias instâncias acadêmicas, instâncias de trabalho. Eu sempre tive preconceito com pessoas no Instagram pessoal que replicam quando a pessoa dá feliz aniversário para elas no story, marca, e essa pessoa vai e replica. Eu falei assim, gente, que pessoa egocêntrica, né? Fica todo mundo dando feliz aniversário para ela, ela ainda vai e replica. Aí eu descobri com uma outra amiga, ela falou assim, você não tá entendendo. Se eu não replico esses felizes aniversários, as pessoas ficam chateadas comigo, porque parece que eu não valorizei o parabéns para elas. Eu falei, gente, mas você tem isso de ser algo muito pessoal, eu também não entendo, mas... Não, mas aí o que talvez, Clara, eu e você tenhamos a sorte, mas talvez nós duas tenhamos a sorte de ter amigos que não que pensam como a gente. O Davidson falou alguma coisa e a gente cortou. Fala, Davidson. Tem um pior do que esse, que beleza, aqui no Instagram é público e você tem a opção, assim, no caso de conseguir compartilhar. Tem gente que pega do WhatsApp, printa a conversa e posta a conversa. Aí eu acho muito pior, no nível assim que não dá nem para comentar. Eu não consigo nem explicar o que eu acho. E aí vocês repararam que, assim, o Rafael, no texto dele, ele vai falando de várias mudanças de paradigma. Vocês já repararam o nó que vocês têm para resolver geração de designs? Porque, assim, vocês estão com umas mudanças de paradigma muito uma em cima da outra. A Luísa está aqui comentando que cada rede social meio que acaba gerando sua própria comunidade com suas regras de boa educação. Isso é verdade, né? E aí, como a nossa ideia nessa disciplina é a gente pensar nesses processos, acredito que esteja muito claro para todos vocês como são aspectos socioculturais dessa inserção nossa. A gente está falando aqui de rede social e a gente vai acabar produzindo muita coisa para rede social. Ao mesmo tempo, a gente também acaba sendo influenciado por esses processos, essa nova faixa de educação. Alguém levantou a mão? Fala, Luísa. A Sarah tá falando e eu lembrei agora, tive uma amiga que ela vacinou. E aí ela postou, né, no Stories e tal. E ela tava falando que é aquele negócio, se não postar não tem validade a vacina. Então eu acho que muita coisa atualmente pra gente, principalmente pra a nossa geração e mais novos,
é muito essa validação de mostrar o que está acontecendo, senão, basicamente, aquilo não tem valor. Então, eu vejo muito, principalmente no Stories, se eu não postar que eu tô saindo com os meus amigos, eu não saí, eu não tava lá, eu não fui, sabe? É como se não existisse uma realidade material, se não existisse aquela meio que imaterial que é nas redes sociais. Mas, assim, no caso da vacina em específico, e aí pode abranger para outras coisas, eu acho que isso faz parte de uma campanha maior de tentar engajar na situação atual que a gente está, né? Onde algumas pessoas optam por não tomar vacina e não ver tomar vacina como uma coisa... Isso que você está falando, eu me vacinei agora no sábado, porque eu tenho comorbidade, né? Só que eu demorei muito para conseguir me vacinar. Mas se a sua comorbidade pode tomar cloroquina, para que você se vacinou? Eu não devia, né? Porque eu já estava com tratamento. Você já está vacinada. Eu falei com minha bolha. Eu falei com minha bolha. Aí o que acontece? Eu fui me vacinar e eu estava tão feliz que eu tinha finalmente conseguido, porque eu demorei para conseguir a declaração com o meu médico e tal, que eu nem tirei foto. Eu fui com meu pai, não gravei vídeo, eu só olhei a mulher aplicando e tal. Quando eu saí de lá, eu pensei, eita, poxa, eu não tirei foto, não gravei nada. E a minha preocupação quando eu pensei nisso foi, eu perdi a oportunidade de colocar um Vivo SUS em algum lugar. Mas aí então, vocês acham que vocês furam as suas bolhas? Então, eu acho que esse é o problema. O problema é que, assim, eu acho importante, eu entendo que nesse caso em específico, exista a importância de você fazer uma promoção e estimular o uso da vacina. Sim, eu acho também. Mas também as pessoas não devem ficar nessa posição de ser obrigadas, né? Uhum. Sim. Diga, William. Eu acho que o que Luísa falou também tem muito a ver com o que o próprio Cardoso fala, né? Ele fala que a memória é muito mais construída do que, de fato, acessada. Ele diz que... Deixa eu ler esse trecho. Ele fala que nada melhor... Estou procurando também. Vestígio material do fato, uma prova no sentido policial, para poder estabelecer que algo tenha acontecido de um jeito e não de outro. Achei, William. Ele fala especificamente que artefatos aparecem como vestígios materiais da memória. Achei aqui, vou marcar que a gente já falou disso. Tipo, essa coisa de marcar que tipo, uma situação de fato ocorreu é muito... Eu não digo que é tipo, muito atual, mas que é muito desse momento tipo de redes sociais e coisas do tipo assim, a gente precisa validar cada coisa que tipo, acontece. A gente precisa também procurar meio de tentar, sei lá, cristalizar esses momentos e tentar realmente imortalizar, né, que as coisas acontecem. E vocês conseguem enxergar isso como um nicho de atuação para a gente? Luísa, você queria colocar alguma coisa? Guilherme também, vocês estão de mão levantada? Se joguem. O Guilherme levantou primeiro, pode falar, Gui. Era ainda sobre esse lance de furamento de bolha e tal. Eu também me vacinei agora, dia 6, né, anteontem. Eu por causa da idade. Mas eu mesmo optei por não tirar aquela foto lá. Não gosto. Mas eu entendo esse lado, que pode ser meio que um grito, um ato político ali, de você postar esse tipo de coisa, né? Aí, com relação a esse lance de furar a bolha e tal, talvez seja mais efetivo em pessoas que não têm a bolha tão consolidada. Por exemplo, sei lá, um ativista, eu acredito que seja muito mais difícil dele furar a bolha dele, porque tá muito claro, as pessoas que seguem ele... Não vai longe não, a minha bolha ela é perfeita. Se eu morasse na minha bolha, era praticamente a Suíça, de tão feliz que eu tava. Sim. E para quem não tem posições tão fortes, eu acho que talvez faça mais... não sei se sentido, mas talvez fure um pouco mais a bolha, porque ali, você postou, beleza, aí já você percebe que já, sei lá, 3, 5, 10 pessoas já deixaram de lhe seguir, enfim, esse tipo de coisa. Né?
Eu acho que, assim, essa história de você não ter posições muito firmes, né, sejam elas políticas, sejam elas discursivas mesmo, embora o discurso também seja político, é porque, às vezes, a gente separa muito essa questão política como um ativismo ou um posicionamento ligado a político partidário, a esquerda, direita, etc. e tal. Mas, eu até me perdi no que eu ia falar nesse código, porque... Esquece, abstrai, quando eu lembrar de novo eu falo. Não, era de furar a bolha. Ah, lembrei. Que uma pessoa que não tem esses posicionamentos tão fortes, ela corre o risco de não saber prolongar a conversa, entendeu? Ah, você postou um Vivo SUS. Só faz sentido eu postar um Vivo SUS para furar a minha bolha se quando um bolsominion vier, né? Isso, tô falando do Vivo SUS porque fica mais fácil. Quando um bolsominion vier, seu esquerdista, seu esquerdopata, e o PT, e não sei mais o quê. Se você não tiver paciência para, de alguma maneira, dialogar com aquela pessoa, for tipo eu, que vai simplesmente mandar ela comer pasto, você simplesmente... Para quem, então? Porque, assim, se você posta com a intenção de furar a bolha, e quando você furar a bolha, você não consegue transformar isso numa coisa nem... Mas quem diz, não sou nem de direita nem de esquerda, a gente já sabe que é de direita, né? É tipo aquela pessoa que começa assim, gente, não é querendo fazer fofoca porque eu não gosto disso. Você já sabe que a pessoa adora uma fofoca. No meu caso, eu nem tento disfarçar. Quem somos nós para julgar? Menina, eu não julgo não, porque é uma das coisas que eu acho que edifica muita fofoca. As pessoas é que não edificam junto com a gente. Então, em cima disso que a gente estava falando, dessa quantidade de modificações que vocês estão lidando, a gente tem também esse processo de um posicionamento quase unicamente mediatizado, como bem o William acaba de colocar no chat. Que a gente pode pegar esse gancho, porque a gente vive num tempo onde tudo é mediado, né? Quantos de vocês aqui conhecem a Torre Eiffel de fato? Eu só conheço por foto. Eu estou numa obsessão por Paris ultimamente. Eu só conheço por foto, mas, ao mesmo tempo, se um grupo de alienígenas me sequestrar durante o sono, me jogar lá na frente da Torre Eiffel, eu vou saber o que é, porque aquela informação foi mediada até mim. E aí, se a gente for pensar num dos primeiros tópicos que me incomoda muito dessa história do melhorar o gosto, né? A gente está entregando a nossa melhoria de muitas coisas na mão de grandes conglomerados, como se não houvesse intencionalidade nessas produções, né? E como é que a gente vai lidar com a intencionalidade desses propósitos de mundo que vão sendo colocados para a gente, né? Ô, Thaleson, chamo sim. Manda o recado. Se os aliens me sequestrarem, alguém quer mais fazer uma lista de chamada? Eu deixo a lista assim na época, mesa de cabeceira, e aí a gente passa para todo mundo, porque estamos precisando. Mas eu queria retomar um ponto que o Rafael traz sobre esses conceitos de complexidade. Ele traz alguns apontamentos quando ele diz que existe um grau de dificuldade muito grande na gente prever as reações e que a gente vai ter que entender que a gente está lidando com muitas camadas, muitos elementos e muitas estruturas, e essas estruturas é que tornam essa tarefa de prever as reações quase que impossíveis. E eu não sei se eu concordo muito com isso, queria saber a opinião de vocês. Quando vocês leem isso e tentam pensar na geração de artefatos que a gente tem no nosso dia a dia, se de fato essa complexidade, ela dá esse grau de imprevisibilidade tão grande para as reações que a gente tem ao que a gente produz. O que vocês acham? Alguém achou alguma coisa, gente? Eu acho que de vez em quando algumas reações podem ser óbvias, dependendo do que você quiser propor, mas sempre vai ter alguma coisa que vai estar fora do que é o esperado, mesmo que seja minimamente. Tá, minimamente sim, mas totalmente imprevisível. Maria, eu não sei qual das Marias porque aparece Maria e o sobrenome, vocês sabem que eu não vou decorar nunca, né? Mas eu tô dizendo que ela não entendeu a pergunta. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: o Rafael Carlos Dennis, ele aponta aqui, a gente lida com a complexidade porque a gente está trabalhando com múltiplas estruturas, múltiplos elementos, e que essa complexidade, ela poderia ser interpretada como um grande grau de
prever as reações. Então, como é muito elemento, muita estrutura, muita camada, muita coisa, eu começo a perder o controle das reações que eu vou provocar com a geração daqueles artefatos. Particularmente, isso tem uma certa ligação com produções muito de nicho, que se você produz para um nicho específico, você sabe exatamente o que esperar, mas, ao mesmo tempo, os nossos nichos são nichos de massa, né? É uma dualidade que a gente lida entre o nicho e o de massa. Porque se você pegar, por exemplo, quando teve o boom da cultura pop japonesa chegando no Brasil, foi ali no final dos anos 90, início dos anos 2000. Você tem um boom dessa cultura pop japonesa chegando e ela acabou abrindo porta para oriental de maneira geral, né? Coreano, chinês, etc. e tal. Então, quando você falava que você produzia uma coisa para o otaku brasileiro era todo um só. Era um nicho. Hoje em dia, a gente já tem uma segmentação ainda maior dentro desse otaku, e ainda dentro disso, a gente tem algumas similaridades entre o fã de K-pop, de K-pop, como diz você, daqui do Brasil e do México, ou de outros países latinos que entram em contato com o pop coreano. Então, como é que a gente vai fazer para produzir artefatos cada vez mais nichados e, ao mesmo tempo, ainda de produção de massa? Já pararam para pensar nisso em algum momento da vida de vocês? Vocês, como diz o povo lá do Goiás? Eu cheguei a pensar nisso por um tempo, porque eu sempre acabo, toda vez que eu vou produzir uma coisa nova, qualquer coisa gráfica, qualquer produto, eu acabo pensando bastante sobre como atender todos os públicos. Só que ainda fica muito na minha cabeça que, ao mesmo tempo que isso pode ser possível, isso também não é possível, porque é aquele negócio, existem várias culturas diferentes. Eu acho que você está se iludindo aí. Não tem. Não, pode existir. Essa daí eu posso matar com prazer. Esquece. Não tem como você agradar todo mundo. Você não conseguiria agradar todo mundo nem em nichos muito pequenos. Eu acho impossível você atender a todos os públicos, porque são muitos fatores. Imagina, para você atender algumas pessoas, o custo é essencial, para outras a qualidade vai ser essencial. Acho que todo mundo, assim, universalizar, eu acho complicado, mas eu posso estar só sendo uma velha louca ranzinza. O que vocês acham? Eu acho que não. Tem experiência para o Thalisson ainda? Eu acho muito difícil, principalmente da forma que o mundo está caminhando, ou segmenta essa mesma coisa. Em um tendo um foco no preço, outra tendo um foco da estética, ou algum grupo não vai querer ou não vai gostar do que você fizer. E tudo bem, né? Na minha cabeça, o tudo bem complica. Utopia por utopia, eu gostaria de um mundo só com pessoas legais, porque eu acho que a gente está indo no mesmo ritmo aí de utopia. Parece que temos que buscar atender os públicos sem estarmos nos aprofundando de fato em um nicho, buscar um equilíbrio. Não, a ideia de buscar um equilíbrio tudo bem, principalmente quando a gente vai trabalhar com fatores mercadológicos ou fatores quantificáveis, né? Mas em alguns momentos a gente vai ter que atender demandas que elas ainda não puderam ser mensuradas, ou que os impactos daquilo que a gente vai causar, eles ainda não puderam ser mensurados. Porque quando a gente fala de custo, né? E todo mundo consegue alcançar essa diferença de custo e valor ou não? Para você ainda dar uma coisa meio obscura. O custo, ele diz respeito a de fato que você gastou, e o valor, ele diz respeito a algumas características intangíveis que estão associadas àquilo ali, que não necessariamente tem a ver com uma quantidade quantificada de dinheiro. E aí você pensa, tem até um exemplo que ele usa das garrafas de vidro não retornáveis. Chegou um momento para a indústria que economizar em vidro era mais caro. Era mais caro você gastar combustível indo e voltando para buscar as garrafas que as pessoas devolviam. Vocês não pegaram essa época dos cascos de garrafa, não pegaram? Sim, eu tinha até anotado ainda tem, eu acho, até agora. Mas são menos, né?
Antigamente, quando eu era criança, era um sofrimento, porque se você não tivesse o casco de Sprite, você não comprava Sprite, era muito difícil, porque o dono do boteco não queria te vender, aquelas coisas assim. E aí chega uma época que fica mais barato você fabricar novos vidros do que você ir lá buscar o vidro que você já fabricou para reutilizar. E aí, se a gente pensar em valor agregado, se hoje uma empresa declarar isso, talvez ela tem uma perda de pessoas que comprariam daquela marca, né? Como hoje algumas outras questões relativas a minorias, ou mesmo relativa à sustentabilidade que aquela empresa tem, elas mudam o valor que você agrega àquela empresa. E aí a gente começa a perceber que cada vez estão exigindo que o designer seja mais e mais e mais e mais e mais coisas. Eu estou um pouco cansada, não vou mentir. Queria nunca precisar ter aprendido a fazer o mínimo do mínimo do mínimo em edição de vídeo, porque eu acho cansativo. Não tem saco para motion design, mas se eu estou vendo que daqui a uns dias não vai ter jeito. Se você não souber o básico do After, você não consegue fazer um card do Instagram. Porque o Canva é limitado, né? Eu ainda faço umas animaçãozinhas meio PowerPoint, mas tudo no Canva. E aí a gente está sendo demandado de estar cada vez mais desenvolvendo outras habilidades pelo mesmo salário, pelo mesmo valor. E aí eu aproveito para a gente pegar um gancho dessas mudanças de paradigma, quando a gente começa a discutir essa questão do funcional, do essencial. Não sei se vocês lembram na leitura, mas o Rafael Cardoso ele pontua bem que a gente vai ter uma época no design onde o forma segue a função, ele era muito evidente, e que esse funcionalismo ele foi sendo substituído aqui no Brasil só nos anos 80, infelizmente, até porque essa ideia de uso, de função que a gente tem dos produtos, ela é uma coisa bastante complicada, né? Principalmente na geração de novos objetos. Eu te juro que eu vi hoje uma propaganda da Spoleto. Como digital influencer, a De Maravilha fez um reel sobre os tipos de pessoa no delivery, mostrando vários comportamentos que você tem no delivery, para fazer uma propaganda na Spoleto, porque na Spoleto você pode ser todos deles, e finaliza dizendo que você ainda ganha um pote de plástico que pode ser reutilizado. Então, são novos valores que vão sendo inseridos para essa coisa do custo, do uso, da função. A gente entende que a função de um copo de festival, porque eu não sei se vocês sabem, mas o copo de festival é o novo copo de requeijão da minha geração, né? A minha mãe tinha aquele copo de requeijão de vidro, o meu é copo de festival. Aqui em casa tem trocentos copos de festival. Eu amo esses copos aí. Quem não ama? Ele é o quê? Ele é um vestígio material da memória do festival. E eu ainda tenho em Goiânia uns amigos que fazem festival, então toda vez que eu vou em Goiânia, eu venho com uma coleção nova de copos todos iguais. Por quê? E a gente quer pegar um só e o restante ficar só lá de enfeite. Menina, até que não tenho isso não, eu vou usando até quebrar. Inclusive, o meu único copo da Avia que tinha aqui em casa rachou, então eu tô quase no fall só para pegar um copo da Avia para mim de novo, tô sofrendo de saudades. Mas enfim, até me perdi nessa coisa aí do copo. A função do copo. Como a gente começa a ter essa ideia da experiência muito forte no uso das marcas, né? A gente tem a coisa da experiência com os objetos, né? O copo, ele é o vestígio material da ida ao festival, a camiseta é o vestígio material da participação no congresso tal, ou a pastinha. E aí a gente começa a ver o tanto de coisa que a gente gera em termos de lixo, né? A gente age como se de fato houvesse um lado de fora para a gente jogar, quando até esse lado de fora a gente encheu de destroço de satélite na órbita da Terra, né? E aí, aquela coisa, enquanto designer velha, meus filhos, eu tenho uma preocupação muito grande, porque assim como eu me sinto refém do Instagram para muitos usos,
eu me sinto refém de uma sociedade de consumo e de uma lógica capitalista, aonde eu não acredito que eu consiga opor resistência a determinados comportamentos. Mas também porque eu fico muito daquela coisa que tomar banho de 15 minutos para o agronegócio gastar água também não faz sentido. Como é que vocês pensam o papel do designer nesse processo de geração de novos produtos, de novos objetos, que não necessariamente tem a função posterior àquele primeiro uso? Vocês acham que, de alguma maneira, a gente tem poder de ação para incentivar ou reprimir a geração desse tanto de lixo que a gente está gerando e dos objetos que a gente está gerando? Eu acho muito difícil, porque a gente é sempre incentivado a consumir novas coisas. E mesmo que seja algo que a gente goste muito, vem muitas outras coisas além e a gente acaba sendo atraído. Por exemplo, eu uso cabelo grande, tenho Black Power, e aí eu faço parte de um grupo que a galera vai, não vai, faz um boné. Eu sempre compro os bonés, mas ficam guardados. Eu não uso boné. O último que eu comprei, eu nunca usei. O outro eu ainda cheguei a usar É uma algumas coleção, né? vezes. Tá sendo mais nesse sentido, de ter os materiais que estão sendo produzidos, mas que de fato não é necessário para mim, porque se eu tenho Black Power, não faz sentido eu usar um boné para estar escondendo ele. Que a coisa não orna, né? O objeto, ele perdeu o seu uso. Eu fico muito incomodada, por exemplo, com essa necessidade que a gente tem de roupa, né? Não é que eu queira andar pelado, não é isso. Mas, se eu comprar uma roupa cara, e entendam, para mim caro é qualquer coisa acima de R$100, se eu comprar uma roupa mais cara, eu quero que ela dure para sempre. Só que ela só vai durar para sempre se eu vestir muito pouco. Só que, ao mesmo tempo, se eu for comprar brusinha de R$30, eu estou alimentando uma cadeia de trabalho muito precarizada. Só que não quer dizer que a roupa que eu paguei R$100, essa cadeia de trabalho também não esteja precarizada. E a gente não tem os elementos para, nem enquanto consumidor, tomar essas decisões. E aí, como é que a gente fica enquanto designer, sabe? Porque se a gente pode falar. Quem respirou aí no microfone? Fui eu. Perdão, é porque eu não sei se é um surto coletivo da bolha em que eu estou inserida, mas eu acho que a gente está tentando caminhar para essa produção que seria uma coisa mais artesanal. Enfim, das pequenas empresas que produzem peças que são ditas como... Enfim, você pode usar em várias ocasiões, né, e que teriam um descarte mais... Enfim, o suposto mais ecológico, mas eu acredito que a gente talvez esteja caminhando para esse ponto, só que só um barquinho. Mas você já escutou uma discussão que fala a respeito também de que existe uma lógica de economia de mercado em cima dessa própria bolha? Eu vou usar como exemplo o veganismo, de uma maneira geral. Se eu tô... Não vai acontecer comigo, tá, gente? Por motivos de eu sou da terra de pecuarista, então carne... Desculpa, bichinhos. Mas vamos lá. Quando uma pessoa no Brasil se torna vegana, muitas vezes, atualmente, as pessoas estão se tornando vegana por um modismo. Então, não é aquela pessoa vegana que vai começar a consumir produtos orgânicos produzidos pelo MST, ou produzidos, não vamos no MST não, ou produzido naquela fazenda do feirante ali de Arapiraca, de qualquer cidadezinha aqui perto que traz, e aí você está consumindo aquele produto mais saudável, está consumindo produtos vegetais. São pessoas que decidiram virar veganos e estão comendo a carne do futuro da seara. A carne do futuro da seara, assim, se você come, beleza, eu entendo o processo de transição, não é esse o ponto, na verdade. Mas quando você come a carne do futuro da seara, você está alimentando a mesma lógica capitalista de exclusão,
mas para satisfazer uma coisa que é um pouco mais hedonista, que é um pouco mais eu quero me sentir bem enquanto sujeito. Nada contra se sentir bem enquanto sujeito, acho maravilhoso. Quanto mais gente bem, melhor ainda. Mas aí acaba virando uma autoafirmação, acho que foi Lael que postou, de um lifestyle, do que de fato um consumo consciente. Então, eu acredito, eu quero muito que a Ana esteja correta nessa visão, e que isso que eu estou comentando, que muitos de vocês já devem ter visto, né, isso falar, se torne apenas um desvio, que é a economia de mercado tentando capturar intenções que são boas e que são verdadeiras, para que ela não fuja dessa linha, mas eu tenho muito medo disso, porque quando você fala de gente pobre, pobre de verdade, eles não, a maioria das pessoas que tem, que está aí no que a gente chama de, me fugiu o termo, não é ameaça alimentar. Vulnerabilidade? Insegurança alimentar. Insegurança alimentar, obrigado, Deison. Quando você fala nessa questão da insegurança alimentar, não quer dizer que a pessoa não comeu nada o dia inteiro, quer dizer que ela comeu, sei lá, macarrão com salsicha, porque salsicha é R$10 e vem 12 salsichas, dá para 12 dias com R$10, e o macarrão é barato. Então, às vezes eu acho ótimo as nossas discussões, elas precisam existir, porque mesmo com as nossas disparidades dentro da turma, a gente está numa posição de privilégio, porque a gente está podendo parar 2 horas da nossa vida para discutir esse tipo de assunto. E somos designers, e vocês vão entrar, vocês vão continuar no mundo que vocês já estão, e vocês vão começar a fazer produções, então aqui é o nosso lugar para discutir mesmo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender, será que quando eu estou falando de veganismo ou de vegetarianismo, isso é uma realidade palpável para todas as pessoas? Ou seria importante a gente ter espaços onde essas pessoas a gente possa ensinar estratégias alimentares que teriam o mesmo custo de macarrão e salsicha? Porque, na boa, se eu tivesse que gastar 4 horas do meu dia num ônibus para ir, 4 horas para voltar, eu ia chegar em casa, eu não ia pesquisar como não morrer, porque eu só consumo salsicha e macarrão. Me faltaria energia. Então, de repente, a gente possa até, e aí trazer para essa ideia de um papel social do design, a gente, mesmo que a gente tenha que pagar as contas, a gente escolher uma parte da nossa vida, da nossa produção, da nossa criação, para incentivar coisas que a gente gostaria que fossem verdades. Eu adoraria que a visão da Yaná fosse a verdade, que daqui 6 meses todo mundo pudesse ter acesso a tudo isso. E aí, do mesmo jeito que eu estava falando da utopia do Thaleson, de atender todo mundo, a gente vai ter uma série de outras utopias que talvez a gente, de alguma maneira, a gente possa colaborar para alcançá-las. O que vocês acham disso? Vocês acham que eu estou louca? Porque se eu estiver louca também. Professora, eu estava querendo falar que, tipo, eu acho que é exatamente isso. O máximo que a gente vai poder fazer vão ser pequenos impactos mais focados. Eu não acredito que realmente a gente vai conseguir projetar algo que vai mudar e vai ser aceito, porque, querendo ou não, para a gente conseguir fazer que seja aceito pelas massas, ele tem que ser aceito por quem vai produzir, né? Porque a gente vai planejar e projetar. Dificilmente a gente vai conseguir produzir em grande escala. Então, eu acho que o máximo que a gente pode fazer seriam pequenos impactos e muito bem focados. No máximo, eu acho que nenhuma cidade a gente conseguiria impactar uma cidade pequena, sabe? Eu acho que 1, 2, 3 famílias seria o impacto que a gente poderia causar e aí tentar progredir com isso, sabe? Porque quando a senhora estava falando do veganismo, sou vegana, mas alimento as grandes empresas que são contra o que eu quero dizer que sou a favor, né? Querendo ou não, não. Infelizmente, ainda tem pessoas que conseguem ter acesso a esse alimento que não alimenta as grandes empresas, que é mais focado para o menor. Então, eu acho que é exatamente isso que a senhora falou. Tipo, por mais que a gente tenha que pagar o salário, poderia também conseguir impactar de pequenas formas. William? Eu acho que tipo, atualmente, talvez pensar isso é um pouco complicado demais, uma vez que, como você falou, do tipo, veganismo ou qualquer outro movimento político, né, que teve que teve as suas raízes políticas cortadas, que foram todas cortadas pelo capitalismo em geral. É muito complicado a gente falar sobre como fazer isso de uma maneira direta, mas
Mas eu também prefiro acreditar que não é tanto a questão do não ter o que fazer, sabe? Eu acho que talvez, se a gente está num certo momento agora para pensar em como em como fazer com que tipo, essas informações cheguem tipo, até as pessoas, então, justo, ter muita coisa para fazer, né? Não é não é tanto não ter o que fazer, ter realmente muito o que fazer. E eu acho que é sobre isso. Acho que a gente não pode tanto ficar pensando assim que tudo está dado, que não tem mais nada que se possa fazer, porque a gente já foi tudo engolido, amassado por todo esse sistema que não tem muito... Não fazer alguma coisa é o que mata a gente, na verdade, né? Exatamente. Davidson? Ia falar de um caso, mesmo quem não gosta de futebol viu, que foi quando o Cristiano Ronaldo tinha uma Coca-Cola, quando ele foi fazer a coletiva, ele tirou a Coca-Cola e falou para beber água, e aí deu aquele boom, porque era o nome da Coca-Cola que estava lá, perderam ações. Então, eu acho que acima do designer, ele fazer algo para impactar todo mundo, tem o nome da empresa e o poder de influência que ela tem, porque da mesma forma que era a Coca-Cola ali, se fosse qualquer outro refrigerante, ele falaria igual e esse refrigerante seria penalizado no mercado pela influência que ele tem. E após isso, teve umas mudanças em banners quando ele ia dar coletiva, tiveram algumas adequações de espaço para a Coca-Cola não perder mais valor. Então, eles colocavam só a água, mas a Coca-Cola estava estampada atrás. Então, aí ele não teria essa influência. E do mesmo jeito surgiram alguns rumores de empresas que fazem água que iriam fazer campanhas com ele, porque com certeza o impacto a influência que ele tinha junto com a marca pegaria a massa. E é uma coisa que sempre me intrigou, e eu acho que eu vou morrer com essa dúvida no meu coração. Quando eu era criança, a Xuxa era a Xuxa, né? E ela fazia propaganda de creme Monange. Eu, mesmo criança, nunca acreditei que Xuxa usasse Monange. Não faz muito sentido para mim. Mas é muito impressionante os resultados em termos de venda, em termos de aceitação que determinados produtos têm quando associados com personalidades das mais diversas. A Maria está falando aqui, se fosse outra empresa que ele tivesse tirado, será que teria essa repercussão toda? Não sei. Eu acho que teria, porque desde sempre ele é contra o refrigerante, não importa a marca. Como eu falei, se tivesse qualquer outra marca, ele iria falar. E com a influência que ele tem no mundo, poderia não ter perdido tanto quanto a Coca-Cola perdeu, quando a gente fala dos números em si. Mas que a marca seria afetada, com certeza seria. Não. Fala, Alberto. Oh, desculpa. Rapidinho, Giro, Alberto, perdão. Eu acho que essa questão da Nanda é importante sim, porque talvez parte do rebuliço foi esse enfrentamento de gigantes influentes, do Cristiano Ronaldo versus a Coca-Cola. Então, talvez se fosse, sei lá, Tubaína, talvez não tivesse tanto impacto quanto... Guaraná Jesus. Mas é da Coca. Eu não lembro se foi no mesmo evento de futebol, mas aconteceu algo parecido. Mas nesse caso foi com uma cerveja e um jogador tirou a cerveja porque ele era de uma religião que não bebe bebida alcoólica. Então, aí, por exemplo, eu acho que foi no mesmo evento de futebol, só que não teve tanta repercussão enquanto teve da Coca-Cola com o Cristiano Ronaldo. Por causa das dualidades, né? Da Coca-Cola e o Cristiano Ronaldo. É tipo de se imaginar que jogadores de futebol normalmente não devem tomar Coca-Cola por causa das restrições alimentares que eles devem ter e tudo mais. Amiga, você acredita nisso? Eu tenho pensamento. Agora. Oi? Tá sendo por exemplo, o Cristiano provavelmente ele deve ter tirado a Coca, tanto porque ele não bebe, tanto porque é a forma dele, tipo... Protestar. Isso. Não, de protestar mesmo, de incentivar outras pessoas a não beberem Coca-Cola. Aquilo ali foi claramente um ato político dele. E eu acho também, se não fosse a
Coca não teve essa repercussão toda. As pessoas ficaram impactadas por ser Coca-Cola. Esse caso da cerveja teve certa repercussão, mas eu acho que foi por causa do ato do Cristiano ter sido o primeiro. E no mesmo evento de futebol. Então, pessoal, tanto é que as notícias eram: outro jogador tira patrocinadora do evento da frente, mas já fazendo o direcionamento da notícia antes do Cristiano. Deixa eu só perguntar uma coisa. A Luciane falou aqui que é verdade que o Cristiano Ronaldo é garoto propaganda da Herbalife? É sério? Não. Porque se fosse... Confirma aí pra mim, ele é garoto propaganda da Clear, ou seja, ele é a favor das pessoas beberem água e contra a caspa. Não, mas a questão não é nem essa, porque se É verdade, gente. É verdade? Ele é garoto propaganda da Herbalife. Desculpa, eu vou ter que entregar meu... Mas eu acho que é antigo, viu? Porque as coisas estão pesquisando tipo 2013, 2015, por aí. É porque, assim, a Herbalife, ela tem... Além dela ser um serviço de pirâmide, se você vende Herbalife, sinto muito por você, que ela é um sistema de pirâmide. E se você conversar com qualquer nutricionista, a Herbalife produziu um dano comportamental na minha geração que assim... ela detonou o estômago de muita gente, porque como ela mudava todo o seu... Se você... Vamos lá, né? Aquele momento de falar. Eu vou fazer vários comentários que são gordofóbicos, mas é só a título de ilustração, pelo amor de Deus. Parêntese, spoiler alert. É assim, tu é gordo, tu tem que parar de comer, ponto. Aí tu não... Parar de comer é muito difícil, porque comer é muito bom. Aí o que eles te botam? Eles te botam para fazer uma refeição que na cabeça deles resolve todos os seus problemas nutricionais. Só que essa refeição é um leitinho, entendeu? E aí, quando você tá lá naquele shake atrás de shake, aí as pessoas despirocam, né, porque elas substituem o shake da Herbalife, a sopinha da Herbalife por todas as refeições, isso muda a capacidade do seu aparelho digestivo a digerir comida sólida ao longo do tempo. E como ela não vai funcionar, porque dietas extremamente restritivas, elas funcionam, elas têm um grande impacto no começo, depois elas perdem o impacto, porque seu organismo se adapta, porque ele não sabe que você está passando fome de propósito. As pessoas passaram, na minha geração, a usar Herbalife por anos seguidos, e isso muda a absorção de nutrientes pelo intestino, muda a capacidade de digestão do seu estômago e não resolve o problema gordofóbico que te jogou. É igual desinchar. Mas enfim, agora... Tem um detalhe com relação a isso também. Esses shakes, a principal informação que eles colocam lá é que eles têm um valor calórico muito baixo e uma quantidade de açúcar muito baixa. Então, tipo, você vai atrás dele para substituir uma refeição em torno buscando isso, né? Só que a quantidade de sódio que esses shakes têm é enorme, assim. Eu fiquei sabendo disso porque eu perdi muito peso, só que eu perdi peso com dieta com alimentação saudável e exercícios físicos. E eu tenho um problema renal, aí quando eu fui no meu médico, ele olhou para mim e perguntou: me diga, por favor, que você não perdeu peso com shake. E eu falei para ele: não, eu não consumi shake nesse período, foi só comendo melhor mesmo, comendo menos e comendo melhor. Aí ele, certo, porque isso para você seria um veneno, porque esses shakes têm muito, muito sódio. E eu fui procurar saber, e realmente, esses de Herbalife e outros também que você compra no supermercado e tal, eles têm uma quantidade de shake, a quantidade de sódio absurda, assim, que é justamente para repor aquelas coisas que as calorias e o açúcar tiram, né? E aí é muito prejudicial à saúde, muito mesmo. Enfim, agora que eu já fiz meu protesto, se o Cristiano Ronaldo é garoto propaganda da Herbalife, pode tomar Coca-Cola à vontade. Davidson, parece que você tinha levantado a mão ou já foi? Não, é porque em cima disso da Herbalife, as pessoas compraram a ideia, mas parecem não prestar atenção que ainda é um produto industrializado. Então, ele não vai ter benefícios. Eu duvido muito que qualquer coisa dessas que são vendidas na linha saudáveis, elas serão 100% benéficas, quando na verdade deve ser o mínimo benéfico e o restante todo prejudicial. Fora que esse babado do saudável, ele é a parte muito de uma estrutura que a gente quer de o que é saudável, né? Porque eu realmente tenho amigos que são obesos, mas que eles não têm problema de saúde nenhum. Os índices são todos normais.
Mas você olha para uma pessoa gorda, você foi educado para achar que uma pessoa gorda necessariamente é doente, né? A Fernanda está falando que a médica já comentou uma vez que não faz sentido trocar uma alimentação normal por um shake. Eu também não vejo sentido, por isso nunca troquei. E aí eu estraguei meu estômago, mas foi de outros jeitos. E Thaleson estava falando que ele tomou o shake por um tempo e depois soube do sódio e ficou de olho em todas as informações nutricionais. É bem por aí mesmo. Pessoal, a gente tem algumas coisas que eu queria ler um trecho para vocês que eu achei muito interessante. Quer dizer, né? Na verdade, é meu trecho favorito. E como eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de chegar nessa página tão distante, é sobre a hisória do unicórnio e dos cavalinhos. Eu consegui chegar. Você também gostou? Me sinto vitoriosa. Então, eu adorei. Eu vou ler para vocês, caso alguém não tenha tido oportunidade de ler. Ele faz um comentário sobre as maneiras como a gente raciocina determinadas coisas. Aí eu vou ler isso e vou puxar 2 discussões para a gente dar uma encerrada, porque hoje foi bastante produtivo. Estou gostando de ver. Muito melhor do que ficar vendo slide. Então, vamos lá. Para não nos perdermos em abstrações, vamos recorrer novamente a um exemplo concreto. Uma figura de unicórnio fabricada de plástico é mais parecida com a figura de outro animal, feito do mesmo material ou com uma imagem impressa de um unicórnio. Coloco os 3 itens lado a lado e peço a alguém que indique qual dos 2 são mais semelhantes. Um unicórnio de plástico, um cavalo de plástico e um desenho de um unicórnio. Um engenheiro de produção diria provavelmente que o unicórnio de plástico e o cavalo de plástico formam um par natural. Ambos são figuras de brinquedo tridimensionais feitas de materiais similares. Já na maioria dos casos, uma criança vai dizer que a figura do unicórnio, a imagem do unicórnio e o unicórnio de plástico é que formam um par. Ambos são unicórnios, afinal de contas. E só quem não entende nada do assunto confundiria um cavalo com um unicórnio. Quem duvidar dessa hipótese é porque nunca tentou dar um cavalo para uma criança, não queria um unicórnio. Os artistas e designers tenderão, em média, a concordar com o engenheiro, movidos pela distinção histórica entre representação bidimensional e tridimensional. Os poetas e linguistas tenderão, em média, a concordar com a criança, movidos por um apego compreensível aos nomes e às palavras. Um filósofo teria dificuldade de responder à pergunta argumentando que os termos da discussão estão mal definidos. Como fator complicador para uma possível leitura semiótica do problema, as 2 figuras do unicórnio não remetem a nenhum referente fora do universo da própria palavra. Sendo um animal imaginário, o unicórnio só existe como representação e conceito. Gostaria de dizer que com os teus filósofos, eles acham realmente que a pergunta foi capciosa, que não deveria, que ela está mal formulada. Eu acho que o unicórnio é unicórnio, então eu acho que eu sou meio infantil. E vocês? Vocês conseguiram perceber que é a mesma situação, mas a conclusão a respeito da observação dos artefatos, ela vai mudar a partir da perspectiva da pessoa? Sim. Então, se a perspectiva da pessoa for construída pelo seu conjunto de memórias e experiências, e a perspectiva da pessoa for constituída também pelos valores conceituais a que a cultura dela apresentou, a visão de mundo dela, como é que a gente faz para conversar com as pessoas? Para elas quererem, para elas concordar com aquilo que a gente quer que elas concordem? Eu não estou dizendo que eu sei a resposta, não, é para a gente discutir mesmo, viu? Não tem proposição errada para isso, mas é uma pergunta. E eu acho que o autor mesmo, ele não traz respostas também, né? Ele fala que as perguntas geram mais perguntas e a gente vai aprendendo a partir das próprias perguntas. Exatamente. Eu só sei que nada sei, né? E a gente repete isso por depois. A gente adora uns aforismos de filósofos, né? Mas a gente precisava estudar, assim, eu gostaria de, mas acabo não fazendo. Eu gostaria de estudar um pouco mais filosofia, porque parece que a gente vai trabalhando a gente para fazer as perguntas. E, como a Clara bem disse, as perguntas, elas acabam fazendo com que a gente chegue em mais perguntas, e é esse jogo aí que torna o percurso interessante. E aí, vocês acham que o unicórnio faz parzinho com unicórnio ou o unicórnio faz parzinho com cavalo, hein? Porque eu não me botei nessa média aí de que concorda com os engenheiros, não. Só se for os designers de produto.
Eu também fiquei nessa. Eu digo, será que eu não sou designer? Porque eu faria a relação com o unicórnio e a figura desenhada. É interessante que a gente tem essa formação múltipla, entendeu? Você tem, Juliana e o Edu, mais da produterina, eu não tenho dúvidas. Eu vejo o Edu juntando o cavalo e o unicórnio e dando pro filho dele falando assim, você quer um unicórnio, enfia um lápis aí na cabeça desse cavalo de plástico e tá lindo. Tenho certeza. Eu acho que sabe o que influencia? Se a pessoa olha para o unicórnio, no sentido de eu sei que isso não existe e que veio disso, da ideia do cavalo, acho que isso influencia. Se você olha para tudo de uma perspectiva menos fantasiosa. Por isso que a criança ela não hesita em comparar. Para ela, cavalo é cavalo e unicórnio é unicórnio. A gente olha para o unicórnio e vê, isso é um cavalo com um chifre. Nunca, então... vocês é que estão vendo o unicórnio errado. No meu caso, foi tipo isso, Amanda. Tipo, eu juntei o tipo do que era. Um era uma imagem, uma representação em um papel, né? Se era ilustrativo, e o outro eram objetos. Então, eu juntei os dois objetos, porque para mim eles são mais similares, por questão de valor. Peraí, deixa eu mandar uma mensagem para sua mãe de Donato, que ela vai ficar orgulhosa. Vou mandar depois no final. Sua filha Luísa tá fazendo donatices ali. Eu tenho até uma figurinha, essa Donato faz cada coisa, que é o próprio pica-pau, passando pano para Donato. Mas, gente, meu microfone pulou aqui na minha frente. A Amanda estava fazendo esse comentário, né, a respeito dessas proposições lógicas e tudo mais que a gente vai colocando e como é que a gente vai fazendo essas delimitações aí, e eu me perdi de novo. Gente, essa história de dar aula para vocês no fim do dia não vai ser legal para vocês, porque eu fico me perdendo no meu próprio pensamento. Peraí. Alguém falou alguma coisa que achou legal aí no texto? Porque eu fico só eu falando, que eu vou lembrar qual era a outra proposição que eu queria falar. Precisa não, já deu para lembrar. A Amanda estava falando que a pessoa que vê um cavalo, ela conhece um cavalo e aí reconhece o unicórnio como um cavalo de chifre. E aí isso traz uma outra citação que o Rafael Cardoso resgata do Adrian Forth. Eu até achei que eu tinha o livro para mostrar para vocês, mas ele é mais um dos meus muitos livros que estão na UFAL. Eu estou quase fazendo uma expedição ao UFAL amanhã para catar umas coisas que eu estou sentindo falta. Não, a próxima semana a gente já vai ler outro texto, William. Unfortunately. A gente tem mais reduzidinho, a gente vai precisar ler outro texto. Sofre, mas a gente vai encadeando as coisas, tá? A gente não vai morrer, não. Mas o que eu ia falar era dessa proposição do objeto de desejo, que é interessante notar que a primeira reação do designer na demanda de criar algo novo é sempre recorrer a algo velho. Algo que a gente já conhece. A gente sempre vai atrás, né, de fazer a análise diacrônica, análise sincrônica, e de procurar o que já foi feito antes, os similares que a gente tem aquilo, né? É muito interessante para ver como a gente sempre trabalha numa questão de sedimentação, né? A gente tem um conhecimento sedimentado. Vai, Luísa, fala. Eu gostei muito dessa parte, porque depois eu estava observando que o próprio livro, ele recorre a muitas coisas passadas para conseguir explicar o que a gente deve esperar e planejar para o futuro. E eu estava reparando que, tipo, realmente, toda avaliação que a gente tem é justamente recorrendo ao que já passou, e mesmo que seja para fazer diferente, a gente usa aquele exemplo para falar, vamos fazer dessa forma, porque desse outro jeito não deu certo, a gente lembra, a gente viu, ou leu, e é assim que vai vivendo, né? Então, achei muito boa essa parte. A parte toda sobre memória e como a memória constrói a personalidade, eu acho que foi a minha parte favorita. Porque a memória, ela também seleciona só o que te interessa, né? Eu só lembro das partes que eu gosto, não das traumáticas. Memória seletiva. O Guilherme tá brincando, eu vou considerar brincadeira, tá, Guilherme? Que ele recorre ao que já foi feito antes para não tomar processo de plágio. E aí, eu ainda pego esse gancho para a gente falar dessa questão da adesão aos novos produtos, né? De que se você propor uma mudança muito brusca numa embalagem, ou mesmo num objeto mesmo, as pessoas não aderem àquele produto. Eu estava comentando isso hoje na aula de manhã de IMV, aquela parte que eu vou explicar o ponto e a relação do ponto com o pixel, né, que a gente imagina um redondo e outro quadrado e tal. A imagem, a fotografia digital, ela poderia se inventar do zero, porque os princípios que a regem não são os mesmos que regem uma fotografia analógica, mas ela
puxou. O que você tem numa fotografia digital e analógica que você vai ter igual nos dois vai ser a lente. O processamento da imagem no sensor é completamente outro do que a gente tem no filme fotográfico, mas tem lá o ISO, tem lá a granulometria que você tem nos ISOs mais altos, você replica aquilo na fotografia digital que você tinha no analógico, e aí eu fico sempre imaginando, quando nasce a fotografia digital, ela começa a se popularizar, a gente tinha que ter um investimento muito alto. Então, um fotógrafo profissional que tivesse que aprender do zero, ele não ia querer. E talvez vocês consigam ver um paralelo de quem usa mesa digitalizadora para ilustrar. O tanto que é diferente a relação que você tem com o objeto. Eu vivo nesse dilema. Eu estou com a mesa digitalizadora da Judonata ali na caixa, que eu estou olhando para ela, e não instalo com preguiça de passar pela adaptação do mouse para a mesa digitalizadora de novo, entendeu? Porque as primeiras semanas parece que você não sabe fazer mais nada, né? E óbvio, enquanto pessoa o quê? Consumista, que eu sou uma incoerência, porque eu sou comunista e consumista. Não devia, mas sou. Eu quero logo aquela mesa digitalizadora que já tem imagem, que aí pelo menos eu vejo no que eu estou desenhando, né? E essas vale a pena, viu, professor? Não, eu tenho certeza que vale a pena, mas a questão de custo-benefício, eu não ilustro o suficiente para que o investimento financeiro faça valer a pena. Sim, verdade. E aí, né, gente, é só entrar na portal da transparência que vocês vão ver meu salário. Não é esse negócio aí que os bolsonaristas falam que a gente ganha, não. Queria eu. Dani comunista e consumista. Faz todo sentido, Luísa. Agora você falou praticamente como uma filha de Dani. Estou gostando dessa guarda compartilhada já. Mas é isso, eu sou uma comunista consumista. Justamente porque eu tenho muita demanda reprimida. Gente, assim... A disciplina fez sentido para mim. Todo sentido agora, né, Davidson, tá? E podia ser Davidson, consumista e comunista também. Só que comunista você não tem a menor vibe. Mas... até me perdi na piada agora. Gente, a gente está praticamente no fim da nossa aula, faltam 13 minutinhos. Aí eu queria saber de vocês, porque assim, é óbvio que tem um monte de coisas do texto que a gente não conseguiu comentar, e aí eu queria saber se tem alguma coisa que vocês queriam comentar que vocês acham, assim, um ponto alto que a gente deixou passar nesse nosso papo. Eu gostei desse papo desse jeito. Fala, Davidson. A reforma da Santa Ceia, que ele fala da pintura, que tiveram algumas reformas, e aí os historiadores vão contando que elas já perderam a essência é como se fosse uma nova, enquanto que os reformadores falavam que os efeitos do tempo foram bem piores. Só que a visão de quem está enxergando, ela se alterou com o tempo também, porque com certeza as pessoas que viram lá quando ela foi feita tinham uma visão sobre aquilo, e se ela fosse feita hoje, a nossa visão seria totalmente diferente por causa do avanço do mundo. Inclusive tem muitas versões que a gente já fez contemporâneas, né? William? Eu não sei se é um ponto alto, assim. Eu sinto que é. Mas, tipo, esses dias eu estava falando com a Ju é Micaela, né? Ai, gente, tipo, esses dias é PLE, né, que eu tô tentando dizer. Mas, enfim, a gente estava comentando sobre os limites entre arte e design. A gente está sempre tentando, tipo, desvincular essas duas coisas, porque em um certo momento elas começam a se, tipo... Dá umas merda, né? Que o povo fica querendo que uma coisa que não era para ser acabe sendo, é complicado. Mas ele traz uma parte aqui que é bem legal quando ele fala daquela escultura que foi feita para um filme do Wim Wenders, eu acho, que depois passa a ser comercializada enquanto uma banqueta. E aí ele pergunta calma. Ele pergunta se esse objeto em questão é uma banqueta, é uma escultura, as duas coisas ou nenhuma. Esse é um ponto que eu fiquei pensando muito, assim, porque, embora a gente se esforce muito para dizer que tipo, arte e design não são a mesma coisa, porque não são, mas, tipo, às vezes eu fico muito... Querendo que fosse. Assim, Querendo que fosse. Assim.
E eu não sei, sabe? Tipo, ele fez essa pergunta e eu destaquei aqui e eu só vi a página e eu não sei. E aí eu vou te jogar uma outra frase dele que não está muito longe desse lugar aí que você está conversando, que é quando ele vai falar de tectônica, que ele fala dialética entre forma e essência, que seria a tectônica, e aí ele lembra que forma não possui significado fixo. Então, talvez, essa linha aí que você está querendo que seja nítida entre design e arte, ela não vai existir mesmo. E, na verdade, a arte não tem essa linha com quase nada. Porque, assim, é muito difícil para mim, e aí eu vou usar justo o gancho de cinema e João Micaelo. Eu gosto de cinema pop. Se você quer me divertir, é me jogar um Diabo Veste Prada na vida, uma daquelas comédia romântica que você sabe o início, meio e o final. Outro dia, eu estava assistindo uma comédia romântica que era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu nem sei porque eu assisti ela até o final, porque eu gosto de cinema para desligar a minha cabeça. E aí, como é que fica a questão do status da arte cinematográfica? Se está usando a mesma linguagem, está usando os mesmos elementos, mas não dá para comparar a comédia romântica que eu assisti domingo com uma obra do Wim Wenders. E que, vocês sabem quem é o Wim Wenders, gente? Os filmes dele... Não, você eu imaginei que soubesse, né? Mas muita gente aqui eu ainda imagino, mas todo mundo sabe... Não. Então, é só vocês... É cinema de arte. Olha a minha cara de quem gostou de assistir filme. Só todos os filmes que eu assisti dele foi obrigada. Mesmo. Entendeu? É coisa de filme cult, etc e tal. Não dá para você comparar um filme cult com um filme de entretenimento. E aí, como é que fica o status da arte que estaria ligado à forma? Porque formalmente... eles estão usando a mesma linguagem, eles usam mais ou menos, não o mesmo recurso narrativo, mas o mesmo recurso de construção de narrativa, e não dá para se comparar. Então, eu nunca me incomodou essa coisa que te acomete aí, se é um banco de sentar, ou se é uma escultura de sentar, ou é um banco que não dá para sentar, ele nunca me incomodou, porque eu gosto de não ter um sentido fixo, na verdade, sabe? Não sei se eu sou só eu, não sei se eu só te deixei mais triste ainda com essa... Eu não sei, é porque eu penso mais na questão... eu acho que eu vou ter que voltar lá no negócio de ser um pouco funcionalista demais, né? Que é justo o ponto que... Eu acho que dá para a gente pegar gancho com o que o Arthur estava querendo lembrar aqui, ó, sobre as mudanças que um objeto sofre, de ter uma função e características alternadas com o tempo e dependendo do observador. No livro, o Rafael Cardoso está falando do Arcos das Lapas. Eu acho que não é muito distante disso que você está querendo, não, William, porque aí você está querendo fixar o sentido da coisa. E a única coisa que não é fixa é o sentido, porque ele acontece no outro, ele não acontece em você. Então, ele fala que, tipo assim, primeiro é um projeto, talvez, com uma função estética, contemplativa, decorativa e tal, e que depois possa ser comercializado como um projeto de sentar. Eu pelo menos, não consigo ter uma noção de como funciona isso. Muitas cadeiras concebidas enquanto cadeiras, que entraram para a história do design enquanto cadeiras, são insentáveis. Aquele fala mesmo, a poltrona mole que ele fala, para mim ela é um absurdo. Para mim a poltrona mole não faz o menor sentido, porque ela te engole, ela é desconfortável. Tem umas cadeiras do Mayas van der Rohe que ela é assim, o ângulo dela. Isso aqui é o assento, isso aqui é o encosto. Gente, Deus me livre de sentar naquele negócio. E aí, acho... Fala. Será que, tipo, essas cadeiras são... tipo, a gente pode chamar de cadeira algo que não serve para isso, né? Ele fala... A gente chama mulheres de vaca. Por que não? Ele fala... tipo assim, se uma pessoa senta numa mesa, essa mesa passa a ser cadeira, porque... Pois é. Tipo, todas as cadeiras, todas as mesas da FAO já foram batizadas por mim como cadeiras. Então, aí eu acho que é importante outras pessoas se manifestarem, porque a gente claramente aqui tem dois sentimentos, que aí a gente está falando de sentimento mesmo, dois sentimentos em relação à questão. Tem o William que fica incomodado
incomodado por essa inconstância, essa indefinição, e eu que acho que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Como é que é para vocês? Vocês ficam mais incomodados dessas mudanças e, de afinal de contas, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, ou vocês gostam dessa inconstância? Ou nunca pararam para pensar? Eu nunca me incomodei, na verdade, com essa inconstância. Ó, o William se incomoda com esses nomes. Eu fiquei meio chocada, porque acho que esse foi o primeiro livro que eu li que eu vi alguém falando mal da Bauhaus. Aí eu fiquei... Ai, que você não tinha sido minha aluna ainda. Mas o que acontece? Quando a gente faz toda essa construção, você acaba se obrigando a argumentar para poder falar desse contra-argumento, de questionar como a pessoa se coloca no mundo, ou a função que ela dá para a arte, ou a função que ela coloca o design. Eu, por exemplo, me dói muito não conseguir mostrar para toda a sociedade alagoana que a gente não faz coisa para ser bonita. Que a gente faz coisa para ser bonita também, nada contra, mas que a gente pode, se deixarem a gente trabalhar lá na agência que fulaninho está trabalhando, ou estagiando, ou no escritório de arquitetura, ou na empresa de móveis, se deixarem a gente trabalhar, a gente tem os meios para conseguir fazer coisas bonitas, funcionais, significativas, tanto inseridas naquele espaço de tempo, como para usos posteriores e capazes de abraçar novas significações, que elas não vão envelhecer mal. E aí eu vou encerrar, porque faltam 30 segundos para acabar a nossa aula, e tempo de tela demais, eu sei que cansa vocês, cansa todo mundo, e eu vou ler a coisa que eu mais gosto do Flusser, que o Rafael Cardoso Denis faz a paráfrase, que é: ideias geram objetos e os objetos permanecem mesmo quando as ideias já mudaram. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente tem que entender que, cara, você vai fazer uma mesa e alguém vai sentar nessa mesa, e é isso que é sensacional da mesa existir para além de você. Então, fica para vocês essa frase que eu acho maravilhosa, do Wilhelm Flusser, que as ideias vão mudar e os artefatos que a gente gerar vão ficar, nem que sejam ficar como lixo. E aí eu tô falando de lixo mesmo, entendeu? Aquele seu cartaz que foi amassado, ou aquela sua cadeira que foi feita com materiais tão vagabundos que ela quebrou, e assim vai indo, né? E aí, eu ia convidar vocês para pensar o que seria o nosso Arco da Lapa alagoano. O que a gente tem na cidade de Maceió, em Alagoas, para quem tem experiências, né, mais fortes fora daqui, o que a gente tem de monumental, visível de tão longe, como os Arcos da Lapa, que está há tanto tempo na cidade, ou nem está mais na cidade, porque a gente pode falar, por exemplo, do Gogó da Ema, que se eu não conheci, que dirá vocês, né? O que a gente tem que é um Arco da Lapa alagoano? Que é um artefato, um objeto criado. Eu pensei no Alagoinhas, mas também pensei no Farol da Ponta Verde, também pensei no Jaraguá como um todo. Se vocês conversarem com os professores de vocês da minha idade, que são alagoanos, eles falam muito de uma época que o Jaraguá teve um incentivo fiscal, e ali no Jaraguá funcionaram vários bares e boates, e aquilo era muito movimentado à noite. Então, eles têm uma memória. Hoje quer dizer, ainda hoje não, né? Antes da pandemia, a noite ali pelo Jaraguá ainda era forte, só que durante o dia é bem largado. Mas, menina, eu não tinha essa leitura de que lá a noite era muito forte, não. É bom você... Inclusive. Peraí, que você e lá eu falaram por cima do outro, aí eu me perdi. Foi, desculpa. Pode falar. Porque ali tem o Oráculo, tem a Joy, aí tem uma outra que é numa rua do lado, que eu não lembro o nome. A Joy eu não sei qual é, o Oráculo eu até sei, agora a Joy eu não sei. O Oráculo é numa rua do lado da Joy. As duas são pertinho. Tá vendo? É o tipo de coisa que eu cheguei aqui velha já, então não é o tipo de coisa que eu frequentei. Então, eu queria convidar vocês para pensarem nessa estrutura de que o que é o nosso Arco da Lapa, que foi mudando de função ao longo dos anos e sofrendo novas interpretações, e manter em mente essas nossas discussões, porque o texto da semana que vem
é o texto da Ana Carolina Scotegui, que ela vai falar da introdução aos estudos culturais, que é uma proposta para a gente examinar a cultura. E aí, o que a gente vai fazer por todo o período? A gente vai sempre discutir as coisas igual a gente fez hoje. Você tem o texto base, mas o nosso objetivo é puxar para a nossa realidade, para o nosso tempo, o que mudou e o que a gente vai ter que fazer. Beleza? A gente se vê, então, semana que vem. Todo mundo já assinou a chamada, que eu vou interromper a gravação aqui.